Como reagir quando alguém nos ataca? Quando alguém nos faz mal, o que devemos fazer? Será que nós devemos reagir na mesma medida, como o mundo nos ensina? O mundo nos ensina que a gente não deve engolir sapo, que a gente precisa fazer valer os nossos direitos, que a gente precisa aprender a se impor. Mas existe uma diferença gritante entre se impor, colocar limites e ser atingido pela agressividade de forma interna, em revidar. Pois é, ao revidar você entra na mesma energia daquela pessoa que te atacou. E aí o que acontece? Você é rebaixado junto com ela. Muitas vezes, pense aí na sua vida quantas vezes você perdeu a razão porque você simplesmente entrou na energia do outro. Alguém que estava sem razão te provocou algum mal, te disse uma palavra ruim ou fez algo contra você e você ficou tão abalado que entrou na mesma energia, brigou, fez algo de errado e acabou perdendo a razão. Pois é, Paulo nos ensina isso aqui na carta a Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido na ofensa, vós que sois espirituais, orientai-o com o espírito de mansidão, velando para vós mesmos, para que não sejais igualmente tentados. Ou seja, você tem que velar, você tem que prestar atenção, você tem que cuidar para que você também não caia na mesma energia. E eu sei que é um desafio muito grande, porque às vezes algumas pessoas nos provocam males gigantes, nos fazem realmente ficar abalados, chateados, colocam algo importante para nós em risco. E a gente se sente injustiçado. Então a gente quer se defender no nosso instinto mais primitivo e a gente entra em posição de ataque também. E aí é que está o erro. Eu não estou dizendo novamente para você não se posicionar, para você não colocar limites. Você deve colocar limites nas pessoas. É o seu dever e inclusive um ato de amor próprio e como você ensina também as pessoas a te tratarem. Então se alguém abusa de você, se alguém te pede algo que você não consegue realizar e você não sabe dizer não, você vai lá e faz com raiva, isso é muito pior. Aprenda a dizer não para as pessoas com doçura, colocar limites, aqui você não pode fazer isso. Esse tipo de situação eu não gosto. Eu não gosto que você faça tal coisa. Então, por exemplo, alguém te pede para fazer algo que vai contra o que você quer fazer naquele momento, então você tem que aprender a dizer não. Não, hoje eu não posso. Não, eu não quero fazer. Algumas pessoas que já desenvolveram bem essa habilidade conseguem até dizer não sem justificar. E a gente é muito ensinado aí na internet, fale não e não precisa explicar por quê. Mas na prática eu sei que isso é difícil, principalmente quando a gente tem que colocar limites nas pessoas que a gente ama, nas pessoas que a gente convive, no dia a dia. Às vezes você simplesmente falar não para uma pessoa do trabalho sem dar justificativa pode causar um climão, eu sei. Então, em alguns casos, principalmente se você ainda está aprendendo a colocar limites nos outros, você pode sim dar uma justificativa. A pessoa pode te convidar para fazer alguma coisa, você pode falar assim, olha, hoje eu não consigo ir, eu tenho um X para fazer em casa. Você pode falar alguma coisa justamente para não causar uma situação pior. Porque você já vai desagradar a pessoa ao falar não para ela. As pessoas estão mimadas, elas não estão acostumadas a receberem limites, a receberem não. Ou às vezes aquela pessoa que vem te atacar, sabe aquele passivo-agressivo que vem fazer uma crítica construtiva, muito entre aspas, ela vem apenas querer te ferir, mas disfarça isso de um comentário construtivo. Do tipo, nossa, você é tão bonita, mas esse cabelo novo não te favoreceu, ficava mais bonito antes. Isso aí é uma projeção da pessoa. Ela está insatisfeita com algum aspecto da aparência dela e ela projeta isso em você, porque ela quer inconscientemente, óbvio, ou às vezes até conscientemente, dependendo do nível da pessoa, ela quer te deixar também na mesma energia que ela. Então ela faz esse tipo de ataque. Ela não está bem. Pode reparar, uma pessoa feliz, uma pessoa saudável não faz esse tipo de comentário. Uma pessoa que está bem desenvolvida, que está bem com a própria aparência ou consigo mesmo em outros aspectos, ela não faz comentários destrutivos como esse. Então, se ela vem com esse tipo de comentário para você, você precisa fazer como Paulo ensinou aqui, cuidar para não cair na energia dela, cuidar para não revidar e também internamente não cair nessa energia, não ficar chateado.
pensar, isso é sobre ela. Que triste que ela precisa fazer isso, né? Nossa, é lamentável esse tipo de postura, esse tipo de comentário. É bem desagradável, mas isso diz muito sobre ela e não é sobre mim. Você precisa aprender a se fortalecer nesse ponto. Não, eu gostei do meu cabelo assim, eu gosto da minha aparência assim, se a pessoa vem falar algo, isso diz respeito a ela. E o pior, algumas pessoas, elas são ótimas em identificar aquilo que a gente não está satisfeito em nós, e elas atacam justamente aí. Às vezes a pessoa vai falar algo na sua vida que você realmente não está satisfeito, algum ponto na sua vida profissional, na sua vida pessoal, na sua aparência. E aí ela usa disso para tentar te ferir. E aí ela tocou num ponto fraco. E como você vai reagir? Você vai também revidar, fazer uma crítica sobre ela, ou você vai engolir seco, voltar para casa cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de pensamentos negativos sobre aquela pessoa? Nos dois momentos, se você revidar ou se você simplesmente engolir e ficar guardando raiva, você entrou na energia dela, contrariando o que Paulo te ensinou aqui. Então tome esse tipo de cuidado. Você precisa se fortalecer para não entrar nessa energia. Quando alguém tentar jogar um balde de lixo em cima de você, você precisa ser forte o suficiente para colocar uma barreira e dizer aqui não. Mesmo que essa barreira que você estabeleça seja invisível. Você vai pensar e se fortalecer para dizer, aqui isso não entra. Isso é sobre o outro, não é sobre mim. Quando alguém fala algo contra você, isso diz tudo sobre ela. Isso diz muito sobre ela, sobre as incapacidades dela, sobre as deficiências que ela tem, internas, sobre todo o sofrimento que ela vem enfrentando. E às vezes a gente cresceu em um ambiente com muitas críticas de pessoas que a gente gostava, pode ser de familiares, de amigos. Talvez no seu ambiente de infância você conviveu com amigos que tinham inveja e às vezes criticavam alguma coisa na sua vida e você pode até pensar, nossa, mas o meu outro amigo era muito melhor do que eu, ele era mais rico, ele era mais bonito, ele era mais inteligente, por que ele ia ter inveja de mim? Tem, gente, as pessoas têm. Às vezes ele tem inveja de algum aspecto seu, do seu carisma, ou da sua aparência, ou da sua posição, de alguma situação sua, eles têm inveja sim. Porque sempre que alguém te ataca, essa pessoa está dizendo algo sobre ela que tem em você ali uma projeção que incomoda, entende? Ela vê em você algo que falta nela ou que ela gostaria de ter e aí aquilo incomoda. Então, a gente precisa passar a olhar para o outro, e eu sei que é difícil, mas esse é o treino da nossa vida aqui, olhar com compaixão para as pessoas. Tentar entender, essa pessoa está sofrendo por algum motivo. Tem algo nela que não está legal. E é por isso que ela está me atacando. A Gisela Valim aqui no YouTube sempre nos ensina que quando alguém nos ataca, essa pessoa está nos pedindo ajuda e que nós devemos orar por elas. E Jesus também nos ensinou a orar pelos nossos inimigos, por aqueles que nos perseguem. E é o mais difícil, não é? Eu sei, porque orar por quem a gente ama é muito fácil. Orar pelos amigos que você adora é fácil. Orar por uma pessoa que você viu sofrendo, que você quer que o sofrimento dela acabe, é fácil. Você se compadeceu. Mas e orar por alguém que te fez um mal? Alguém que te trouxe uma palavra ruim? Alguém que tentou te prejudicar? Ou que está tentando te prejudicar? Mas essa é a chave. Porque a cura, ela acontece no amor. A cura acontece nesse momento de oração. Às vezes, o que a pessoa está te pedindo indiretamente é ajuda, é um socorro desesperado. E ela encontrou em você uma forma de projetar a dor dela. E se ela chegou até você, é porque isso também diz sobre você. Mas não necessariamente diz que tem algum aspecto externo ali, que eu quero dizer, é porque você precisa tratar a sua inveja, você também precisa tratar a sua arrogância. Sim, talvez. Mas também tem algo seu ali no sentido de que você deve orar por ela. Nada chega até nós totalmente em vão. Então a gente precisa transformar essas situações em bênção. E esse é o nosso maior desafio. Abençoar as pessoas que têm nos feito mal. Então eu te convido a fazer isso. Como que eu faço isso na minha vida? Eu oro por essa pessoa. E não é fácil, tá? Não é simples. Num primeiro momento é até forçado você orar por uma pessoa que tem tentado te prejudicar ou por uma pessoa
que está tentando te atacar, que está fazendo algum mal para você. Ou que é aquela pessoa desagradável, que chega o tempo todo fazendo piadinha, fazendo algum comentário. Eu sei que não é simples, mas Jesus nos ensinou a amar os nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem. Então, num primeiro momento que você for orar por essa pessoa, vai parecer forçado sim, porque no fundo você está com raiva dela. E você desejar coisas boas para ela vai ser difícil. A sua natureza humana, instintiva, que quer brigar, que quer atacar, no fundo ela quer mal pro outro, talvez. Né? Precisamos ser sinceros. Às vezes a gente pensa, mas se o outro passar por tal coisa, às vezes ele aprende. Mas se o outro sofrer as consequências, aí ele aprende, aí ele para de ser assim. Mas não cabe a nós fazermos a justiça de Deus. Deus vai entregar a bênção para a pessoa, vai entregar a lição, vai entregar o caminho que ela precisa passar. A nós cabe entregar um amor, orar por essa pessoa, pedir que Deus direcione a vida dela, que Deus oriente, que Deus mostre para ela que esse não é o caminho, que o que ela tem feito não é legal. Vai ser forçado sim no primeiro momento, tá? E você precisa ser persistente, porque tudo que a gente faz na nossa vida sem ter hábito de fazer é forçado no primeiro momento. Sabe a pessoa que não tem o hábito de abraçar? Ela, quando você abraça, ela fica assim dura, congelada? Pois é, ela não tem esse hábito, talvez ela não recebeu muito afeto na infância. Então ela precisa abraçar muito e receber muito abraço até ela começar a se habituar com aquilo. A gente, quando começa a comer algo novo, comer salada e fazer atividade física, no primeiro momento a gente vai assim na força mesmo, a gente não quer. Depois vira um hábito e aí fica fácil. Essa é a forma de funcionar do nosso cérebro. Então você vai usar isso a seu favor na hora de orar, na hora de desejar o bem. Vai ser forçado sim no primeiro momento. Você vai pedir para Deus cuidar dessa pessoa, dar direção para ela, perdoar os pecados dela, mostrar para ela como ela deve agir daqui para frente, como ela pode se tornar uma pessoa melhor. Porque se essa pessoa melhorar, ela vai ser uma pessoa melhor para você, ela vai parar de te incomodar e ela vai ser uma pessoa melhor também para o mundo. E nunca se esqueça de que quando você ora por alguém, você joga flores sobre essa pessoa. E a primeira pessoa a ficar perfumada é você, com as suas mãos. Então, orar pelo outro nunca é demais. Deseje o bem pelo outro. E eu sei que não é fácil, repito. Vai ser forçado sim, mas eu te garanto que vai te ajudar. Ore por essa pessoa, peça perdão por ela, deseje o bem a ela. Se você não conseguir no primeiro momento, faça uma oração que você acredita. Por exemplo, pode ser um Pai Nosso, pode rezar um salmo em homenagem a essa pessoa. Pode imaginar essa pessoa, você pode fazer imposição de mãos, imaginar essa pessoa sendo envolvida por luz. Faça do jeito que você se sentir mais confortável. Mas ore toda vez que alguém te ataca. Você vai ver o milagre da transformação dessas relações. Eu sou a prova viva de que a oração transforma relações. Já vivi isso em vários momentos na minha vida. E depois que você passar por isso, tenho certeza que você vai voltar aqui e comentar também. E se você gostou desse vídeo, chegou até aqui, deixe o seu curtir, envie para uma pessoa que você ama e não deixe de se inscrever nesse canal para você receber mais vídeos como esse. Um grande abraço e até o próximo.